Olá, bom dia. Bom dia, Pro. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Oi, Ana Clara. Parece que tem gente com frio aí. Pessoal, página 50 hoje, tá? A ideia de frações. Nós vamos falar sobre frações hoje. Página Pro, 54? 50. 50? Tá. Obrigada. Pessoal, preciso passar uns recadinhos para vocês. Eu já mandei lá na agenda Edu semana passada, mas tem gente que não viu. Essa semana eu vou fechar a primeira nota de vocês, porque já passou a semana 2, semana 3 e semana 4. Então já foram 3 semanas e agora eu vou fazer uma média das 3 semanas de vocês. Então é importante que vocês façam a semana 3, semana 4, que tem alunos ainda que nem entrou para fazer. Aliás, tem aluno aqui que nem fez a semana 2 ainda. Então tem que fazer a semana 3 e semana 4. Tem pessoas que estão fazendo e está esquecendo de enviar. Às vezes conclui e não envia. Então fica lá parado. Então verifiquem, entrem, verifiquem se vocês já responderam. Tem pessoas que não fizeram ainda a semana 3 e a semana 4. Eu preciso fechar a nota de vocês. Então é importante que vocês entram lá e façam, tá? Outra coisa importante que eu preciso falar para vocês. Aqueles links que é passado lá na semana do roteiro, vocês têm que assistir às aulas. Por quê? Porque lá é uma complementação das nossas lives aqui. Então, se vocês assistem e aí vocês resolvem os exercícios da apostila de vocês, chega aqui, vocês só me perguntam as dúvidas. Então, eu vou falando e aí vocês só me perguntam as dúvidas. Porque tem aluno que está tirando nota baixa lá nas atividades porque não está assistindo às aulas, tá? Então é muito, muito importante assistir aqueles links também lá do Portal Objetivo. Assim vocês têm um complemento a mais na educação e no entendimento do conteúdo, tá bom? Então é importante que vocês assistam. E não esqueçam de entrar lá e verificar semana 3 e 4 se vocês enviaram, se fizeram tudo direitinho, tá bom? Tem que responder ainda essa semana, porque eu preciso fechar a nota de vocês. E aí, depois, sexta-feira, aliás, depois da quarta-feira, que vai ser a nossa live, vocês já podem fazer a semana 5 também, tá? Então, essa semana 5 já, tá bom? Quem não fez semana 3 e 4, corre depois lá no Moodle e faz. Então, hoje a gente vai falar sobre frações, tá, pessoal? Eu vou deixar vocês no Moodle durante a aula, é só abrir o microfone e perguntar se tiver com alguma dúvida na explicação, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês. Alguém aqui saberia me dizer como que surgiu as frações? Para que ela existe? Alguém saberia me dizer? Vamos lá, começando a aula. Alguém saberia me dizer? Não? Para Então, saber vamos lá. corretamente divisão exata para, tipo assim, tem duas pessoas ou mais e aí você quer dividir em exatamente uma coisa para elas. Aí você usa a fração para essa conta? Isso, dividir em partes para que nenhum fique com prejuízo, dividir em partes iguais.
Exatamente. Uma fração, ela existe para a gente poder dividir um inteiro em partes iguais, tá? Então, uma fração, ela existe para a gente poder dividir um inteiro em partes iguais, ok? Então, vamos lá, vamos ter a ideia de fração. Da onde que ela surgiu, ó? Matemática também tem história, e história também tem matemática. Ó, devido às cheias do Rio Nilo, os habitantes das margens precisavam medir os seus terrenos periodicamente para efetuar o cálculo da porção do terreno perdido para o vizinho. Essas medições eram efetuadas com cordas por encarregados do governador. Eles esticavam e mediam. Embora as medições fossem bastante precisas, dificilmente a área do terreno, depois da cheia, cabia num inteiro, às vezes, da área do terreno antes das cheias. Ou seja, tá vendo que aqui do ladinho nós temos o Rio Nilo? Em volta a gente tinha os povoados. E aí eles iam lá e marcavam essas terras através das cordas. Só que aí os rios enchiam, e aí vinham as enchentes e as demarcações iam tudo por água abaixo. E aí eles tinham que ir lá e medir tudo novamente, mas nunca dava sempre a mesma medida. Por quê? Porque não era preciso, eram medidas aproximadamente. Então, dava sempre diferença na hora das medidas. Então, para solucionar esse tipo de problema, né? Os egípcios criaram os números fracionários, que eram representados por frações. Então, cada pedacinho dessa corda aqui, ó, para eles era a representação das frações dele, ou seja, ele pegava o todo, que era a corda, e dividia em partes. Para quê? Para que cada pedacinho desse correspondesse a um pedaço da corda, certo? Então, vamos lá. Foi aí que surgiu as frações, tá, pessoal? Lá no Antigo Egito. Agora, vamos ver esse laboratório aqui conhecendo as frações, um pouquinho da história. Você já viu que só depois que os povos começaram a se agrupar em vilas, plantar e ter criações de animais e trocar mercadoria, é que os números passaram a ser importantes. Então, naquela época lá, além das medições que tinham, né, na beira dos rios, eles faziam as trocas aí de planta, de animais. Então, logo começou a surgir os problemas, porque não conseguia dividir esses animais em pedaços, né? Então, não era possível fazer a divisão exata. Eles iam dividir as plantas, não tinha como dividir uma planta pela metade, né? Porque ela morre. E assim, então, surgiu a necessidade aí de criar as frações. Suponha que um homem, então vamos pensar nesse probleminha, ó. Suponha que um homem tivesse 40 ovelhas e quisesse dividi-las igualmente entre os seus filhos. Se ele tivesse 2 filhos, ótimo, eu daria 20 ovelhas para cada um, né? Pegaria as 40 ovelhas, dividia entre os dois, daria 20 ovelhas para cada um e de boa, tudo certinho, não sobrou nenhuma ovelha, todo mundo ficou com 20 ovelhas, todo mundo feliz. Mas e se ele tivesse 3 filhos? E aí, quem sabe me responder? Abre o microfone aí. O que eu faria para dividir essas ovelhas, essas 40 ovelhas entre os 3 filhos? E aí? Vamos lá, vamos pensar e responder aí a questão. Quem saberia me responder? Fala mais alto que eu não estou ouvindo. Lá, pode abrir aí o microfone e falar comigo. Quem saberia me dizer como que eu faria para dividir essas 20 ovelhas aí para 3 filhos? Ô, Pro, Oi. mas teria que dividir, mas não poderia sobrar? Não pode sobrar. Aqui sobrar, nós vamos ter que dar uma solução para ela. E aí? Eu tinha pensado assim, em dar 10 para cada filho, vai sobrar 10 para o pai. Não sei se está certo. Não, tem que dividir entre os filhos, não pode ficar para os pais. E aí, como é que ficaria? Oi. Seria 40 ovelhas para dividir para 3 filhos. O 40 ficaria em cima ou o 3 ficaria em cima? O 40 ficaria em cima, né? Da fração. Da fração, Sim, esqueci. sim. Então teria que fazer o 40 se tornar um número irredutível para poder dividir por... Mas não dá, o 40 e o 3 não estão em nenhuma tabuada, não dá para simplificar, ela já está uma fração simplificada. Teria que dividir. E aí? Não Eu pode pensei em matar. dividir a ovelha no meio.
Não pode Como é matar que é, uma Maria ovelha. Luísa? Não pode, tipo, Daria para você fazer a divisão, 40 dividido por 3. E quanto que dá essa divisão? 13. Muito bem, João. Então, cada um iria receber quantas ovelhas, João? 13 ovelhas cada um. Daria quantas? Uma. E o que que a gente faz com essa uma ovelha para dividir para os filhos? Como é que faz? O que E eu aí? falei? As frações foram criadas para quê mesmo? Que eu falei no começo da aula? Para dividir o inteiro em partes iguais. Então, eu vou ter que pegar essa ovelha que sobrou e dividir em partes iguais. Quanto é que daria para cada filho uma ovelha? Eu estou pegando uma ovelha e dividindo por quantas partes? Três Oi? partes. Não, uma parte. Um terço. terço. Ana Clara, aumenta o seu fone que eu não estou te ouvindo. Olha, então Professora, a um terço. colega... Oi? Um terço para cada filho? Isso, muito bem, um terço para cada filho. Então, eu pegaria, ó, e... deixa eu só pegar aqui uma corzinha. Então, eu teria 3 filhos, cada um deles receberia 13, né? 13 ovelhas cada um. Daria um total de 39 ovelhas, sobraria uma. Essa uma ovelha, eu pegaria e daria um terço para o primeiro filho, mais um terço para o segundo filho, e mais um terço para o meu terceiro filho. Um terço mais um terço mais um terço, eu vou ter um total de 3 sobre 3, que é igual a quanto? Igual a 1. Então, eu teria uma ovelha, que dividindo ela em 3 partes iguais, daria um terço para cada um. Tudo bem esse aqui? Entendido? Entendido, pessoal? Então, vamos lá. Agora, vamos pensar nesse probleminha aqui, ó. Para um lanche da tarde, a mãe comprou 10 pães para dividi-los igualmente com seus 3 filhos. Como você resolveria essa situação? Escreva um pequeno texto explicando a resolução. Vamos pensar como se fossem as ovelhas. Só que agora nós temos 10 pães para dividir para 3 filhos. Quantos pães vai dar para cada um? 3 pães. 3 pães para cada um. E o que sobrou? O que a gente vai fazer com ele? Vai dividir em um terço de novo. Isso. Exatamente. Então, aqui nós vamos ter 3 pães para cada filho. 3 mais 3 mais 3 daria 9. Vai sobrar um pão. Aí, esse um pão, a gente dividiria em 3 partes iguais, que daria um terço do pão para cada um dos filhos. Então, cada filho receberia 3 pães e um terço. E na ovelhinha lá em cima, cada um receberia 13 ovelhas e um terço da última. Tudo bem? Entendido isso aqui? Agora, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem esta situação. Eu vou explicar a 1 e a 2 e o resto é com vocês, até a questão... Daqui tem até a 16, né? Então, eu vou explicar a 1 e a 2 e depois vou dar um tempo para vocês fazerem. Olhem aqui. Na figura 1, nós temos uma pizza. Essa pizza foi dividida em quantas partes? Alguém sabe me dizer? 4. 4 partes, muito bem. E quantas delas estão pintadas? Todas. 4. Todas, exatamente, 4. Então, eu posso dizer que essa fração é 4 quartos, certo? Então, eu vou fazer um xizinho nela, porque ela é verdadeira. Alguém está falando alguma coisa? Qual que é a resposta da de cima? Na de cima, aqui daria 3 pães para cada um, mais um terço do último pão. Então, aqui, ó, na questão 1, na figura A, na figura 1, nós temos uma pizza de 4 pedaços, então eu posso dizer que ela é 4 quartos. Então, eu vou vir aqui fazer um xizinho, porque ela é verdadeira. Agora, observe a figura 2. Quantos corações vocês enxergam aqui? 3. Então, aqui eu pintei 3 partes de 3. Então, eu tenho 3 terços, ou seja, um inteiro, né?
que é 3/3 é um inteiro. Então, eu tenho 3 corações. Eu posso dizer que aqui essa fração é 4/4? Não, né? Ela não foi dividida em 4 partes iguais, ela foi dividida em 3 partes. Então, essa fração é 3/3, tá? Então, essa é falsa. Então, eu vou deixar o quadradinho sem assinalar. Eu só vou assinalar nas figuras verdadeiras. Então, agora eu vou dar 3 minutos para vocês fazerem essa questão. Podem fazer aí. Vamos lá. Abram as câmeras de vocês que eu quero ver quem é que está fazendo aí. Vamos lá. Abram aí. Peraí, pro meu lápis sumiu. Assim que vocês terminarem, me avisa, tá? Pronto. Terminou? Já. Tudo bem. Vamos lá, mais um minutinho para a gente fazer a correção. Responde a conclusão, Pro? Pode sim. Tá. Ana Clara, depois você entra lá no Moodle, tá? Ana Paula também. Tem que fazer a semana 2 e 3 lá, tá? Ô, Pro, Oi. ontem eu fiz já tudo. Você fez quando? Eu fiz ontem. Ah, então tá ótimo. É que ontem eu entrei na hora do almoço. Só um recado para todos. Quem ainda não fez, depois à tarde entra lá e faça, tá? Semana 4, porque eu preciso fechar a semana de vocês, tá bom? Só lembrar, é só para lembrar, né? Não é cobrança, mas é pro bem de vocês, porque eu preciso fechar a nota, tá bom? Só lembrando que vocês têm que entrar lá e fazer. Tudo bem? Era até ontem, até meia-noite? O certo seria, tipo, a semana 4 fazer na semana 4, a semana 5 na semana 5. Não ficar deixando, porque aí acumula para outra semana, né? Essa semana nós já estamos na semana 5, então até domingo vocês têm que... Oi, Ana Clara, eu não ouvi. Falta eu fazer alguma? Porque eu fiz todas, Pro. Você fez quando, Ana? Na semana, Pro. A semana... Faltas... Verifica depois lá a semana 4, tá? A semana 4 eu fiz ontem à noite. Ah, então tá. Então é só semana 4 que estava faltando sua. Então tá bom, você fez, tá ótimo. Tá bom? Obrigado. É a semana 4 que a maioria não fizer. Então, vamos lá, pessoal, fazer a correção aqui. Vamos lá. Muito bem. Quem já terminou? Eu. Ótimo. Então, vamos fazer a correção lá. Na questão 3, o que vocês acham? Verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Não, 3? A 3. A 3 é falsa, porque aqui está dizendo... Aqui está dizendo 2 metades, não é 2 metades, aqui não está dividido em partes iguais, né? Então, aqui, nós não podemos dizer que é verdadeira.
tenho duas partes, porém são partes diferentes, de tamanhos diferentes. Então, não posso considerar iguais. Agora, a questão 4. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeira. Verdadeiro. Olha aqui, nós temos 8 paralelogramos, né? Então, eu posso dizer que eu tenho 8 oitavos, que foi pintado todas as 8 partes. Então, eu tenho 8 oitavos, é verdadeiro. Agora, na questão 5, vocês acham que é verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Eu tenho 3 partes, porém não são de mesmo tamanho. Então, eu não posso considerar ela como 3 terços. Para ser frações, o que tem que acontecer? Tem que ter partes iguais, né? Partes iguais. Na questão 6, pessoal, vocês acham que é verdadeiro ou falso? Falso. Olha aqui, eu tenho um retângulo vermelho, eu tenho um retângulo verde, eu tenho um retângulo azul e eu tenho um retângulo amarelo. Então, aqui eu tenho 4/4 e não 5/5 aqui, tudo bem? Então, essa daqui também é falsa. A questão 7, verdadeira ou falsa, pessoal? Falsa. Falsa. Aqui eu tenho 4 partes, mas eu não posso considerar 4/4 porque não são partes de mesmo tamanho, né? E a questão 8, figura 8, verdadeira ou falsa? Verdadeira. Aqui eu tenho 5 pontas, né? Ou seja, 5/5. Verdadeira. E a questão 9, verdadeira ou falsa? Falsa. Aqui nós temos aqui duas circunferências, porém são circunferências de tamanhos diferentes. Então, está errado, é falso. Na questão 10, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nós temos 4 triângulos, ou seja, 4/4, pintadinho aí. Na questão 11, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nós temos aqui 6 triângulos, né? 6 cestos. Muito bem. E na questão 12, quem sabe me dizer? Verdadeiro. Verdadeiro. Nós temos uma pizza que foi dividida em 12 pedaços. Então, nós temos 12avos aqui, né? 2 12avos. 12 12avos. Na questão 13, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nós temos uma estrela que foi dividida em 6 partes de mesmo tamanho, ou seja, 6 cestos. Na questão 14, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aqui a nossa circunferência foi dividida em 4 partes iguais, né? Ou seja, 4/4. Na questão 15, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aqui nós temos uma estrela com 4 pontas, né? Então, nós temos 4/4. E na questão 16? Falso. Por quê? Porque o meu coração, ele foi dividido em 4 partes. Porém, as partes são de tamanhos diferentes. Então, eu não posso dizer que aqui eu tenho 4/4. Então, a 16 é falsa. E aí, quem que acertou tudo? Eu. Muito bem. Parabéns para quem acertou todas. Muito bem. Então, vamos lá. Qual é a conclusão que nós chegamos aí? Quem sabe me dizer? Eu não sei. Alguém sabe me dizer a conclusão? Já posso falar a minha? Pode. Tá. Que todas as figuras assinaladas estão divididas em partes iguais. Todas as que eu assinalei estavam divididas em partes iguais. Muito bem. Exatamente isso. Então, todas foram divididas em partes iguais. Essa seria a resposta, tá? Então, cada figura que foi assinalada, eu assinalei porque elas estavam sido divididas em partes iguais. Tudo bem? Dúvida nessa conclusão? Não? Então, vamos partir para exploração e descoberta. Então, vamos lá. Grifem aí na apostila de vocês, ó. Na linguagem comum, fração significa parte. Na matemática, significa expressar uma quantidade a partir de um valor, que é dividido por um determinado número em partes iguais, tá? A palavra fração vem do latim fractus,
que significa partido, quebrado, tá, pessoal? Então, as frações, elas têm como objetivo representar partes de um inteiro. Por exemplo, uma pizza que foi dividida em 8 pedaços, das quais 5 foram servidas aos convidados, eu posso representá-la como uma fração 5/8, ou seja, eu consumi 5 partes de 8, tá? Bom, é o seguinte, e se eu perguntasse para vocês assim, ó, qual foi a fração da pizza que sobrou? Quem saberia me responder? 3/8. Isso, muito bem, 3/8, sobraram 3 partes de 8, muito bem. Então, a generalização de fração é determinado pelo valor de A dividido por valor de B. E o B, ele sempre tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer divisão por zero, né? Então, a notação, sempre o A dividido por B tem que ser números inteiros, tá bom? Em toda fração, o termo A, que é o superior, ele é chamado de numerador e o termo inferior B é chamado de denominador. Então, o número que vai em cima, que é a parte consumida, é o meu numerador, e a parte que vai embaixo, que é a parte dividida, é chamada de denominador. Tudo bem? Vamos ver agora aqui, ó. Nós temos esse desenho aqui. Nós temos uma pizza aqui e ela foi dividida em partes. Alguém saberia me dizer quantas partes tem essa pizza? 4 partes. Isso, 4 partes. E quantas delas eu pintei? Uma. Então, como que eu posso representar essa fração? Parte pintada em cima, parte dividida embaixo. Então, eu posso representar como 1/4, ou seja, eu consumi uma parte de 4 que existia. Agora, vamos ver a figura 2. Eu tenho uma pizza aqui. Em quantas partes ela foi dividida? 8. 8. Quantas partes eu pintei? 2. 2. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho 2/8. Eu consumi 2 partes de 8. Na figura 3, nós temos um quadrado, que foi dividido em quantas partes? 4. E quantas eu pintei? 1. Uma. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho 1/4, consumi uma parte de 4. Agora, nesse quarto desenho, eu tenho quantos quadradinhos aí? 16. E quantos que eu pintei? 4. 4. Então, eu tenho 4/16. Então, no primeiro e no terceiro aqui, nós temos 4 partes pintadas e uma consumida. Na segunda, ele foi dividido em 8 partes, consumi 2 partes. E na última, foi dividido em 16 e eu consumi 4. Algumas frações, pessoal, recebem nomes especiais. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, vamos lá. As que têm denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 recebem nomes especiais. Por exemplo, aqui 1/2, 1/3, 4/4, 5/5, 6/6, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9, tá? Então, sempre recebe nomes especiais, quando denominadores é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. As que têm denominadores 10, 100 e 1000, a gente lê 1/10, 1/100, 1/1000, tá? E assim sucessivamente. Bom, agora eu vou perguntar uma questãozinha que está na prova de vocês. Se eu fosse perguntar para vocês escreverem a fração 3 milésimos, como que eu escreveria essa fração? Quem sabe me dizer? Como que eu representaria 3 milésimos? O 3 em cima e 1.000 embaixo. Isso, muito bem. 3 em cima e 1.000 embaixo. Exatamente. Eu iria ler essa fração 3 milésimos. Muito bem. Aí se for no sistema decimal é 0,003? No sistema decimal teríamos que ter 3 casas depois da vírgula. Então seria 0,003. 3 casas depois da vírgula, porque 1000 é 3 zeros. Tá bom? Obrigada. Então vamos lá.
Todo número natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem como denominador o número 1. Lembra quando nós vamos fazer o MMC? E aí nós temos um inteiro e mais um quinto, por exemplo? O que acontece quando nós temos uma fração e um número inteiro? Nós temos que fazer o MMC dos denominadores diferentes. E sempre quando eu tenho um número inteiro, embaixo dele eu falo que tem o quê? Sempre um invisível. Então, eu tenho que fazer o MMC de 1 e de 5. Por isso que a gente fala aqui, ó, que todo número natural tem como denominador o número 1. Matematicamente falando, não é necessário escrever esse 1, mas ele existe, tá? Porque ele faz parte de um todo. Por exemplo, quando eu tenho 2 dividido por 1 é 2, 3 dividido por 1 é 3, 4 dividido por 1 é 4, e assim sucessivamente, tá? Bom, agora, cuidado que tem uma pegadinha aí no Demonstre os Seus Conhecimentos. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem a questão 1. Rapidinho, leiam o enunciado para não cair na pegadinha, tá? Então, vamos lá. 3 minutinhos para vocês fazerem a questão 1. A, B, C e D. Vamos lá. Contando. Abram aí as câmeras de vocês que eu quero ver quem é que está fazendo. Vamos lá, rapidinho, rapidinho. A aula de 1 hora ou mais? Como é que é, Ana Clara? Não ouvi. A aula de todos, dura 50 minutos, 1 hora ou mais? Na live, 45. A parte amarela significa o quê? Representar o denominador? Amarela seria o numerador. Denominador é a parte que foi dividida. Quantos quadradinhos você tem ao todo? Tá, obrigada. E aí, fizeram? Vamos lá? Vamos lá. Quem sabe me responder quanto que deu a letra A? Pode abrir o microfone e falar. 12/16. Isso, muito bem. 12/16. Muito bem. E na letra B, quem sabe me dizer? 4/16. 4/16. Muito bem. Na letra C? 12/16. 12/16. Na letra D? 4/16. Isso, muito bem. Então, vamos lá, ó. Aqui, na letra A, ele estava mandando corresponder, escrever a fração correspondente que representasse a parte amarela. Parte amarela, eu tenho 12. Então, seria 12 no meu numerador. E eu tenho quantos quadradinhos aqui ao todo? 16, certo? Então, se é 16 aqui, pessoal, a parte que foi dividida vai embaixo e a parte pintada em amarelo em cima, 12/16. Já na questão B, ele estava mandando representar a parte laranja. Laranja eu só tenho 4.
mas de um total de 16 quadradinhos, por isso que é 4/16avos. Na questão C, estava mandando representar a parte laranja. Laranja aqui, ó, eu tenho 12. E o todo, eu tenho 16 quadradinhos, ou seja, de 12 sobre 16, tá? Na letra D, está falando represente a fração correspondente à parte amarela. Amarelo, eu só tenho 4, de um total de 16 quadradinhos. Tudo bem? Acertaram aí? Alguns eu vi que acertaram, outros eu vi que estão corrigindo aí, né? Então, vamos lá. Questão 2. Na figura abaixo, vemos aí um grupo de crianças. Observe e indique uma fração que pode representá-lo. E aí, quem saberia me dizer qual é a fração que o cadeirante representa em relação ao grupo de crianças? Quantos cadeirantes nós temos aí? Quantos cadeirantes nós temos? 1. Quanto que é o total de crianças? 20. 20. Então, o todo é 20, que é meu denominador. E aí, eu vou representá-lo por 1 sobre 20, porque eu só tenho um cadeirante, ou seja, 1 sobre 20 seria a minha fração. Oi? Eu tô esquecida. Tu usa avos, né? Tipo, 1/20avos. Ou Isso, usa... 1/20avos. É só escrever 1 sobre 20 embaixo. Não precisa escrever algebricamente. Só pode pôr a fração. Questão B, pessoal, vamos lá. Criança de mochila em relação ao grupo. Quantas crianças vocês conseguem ver aí? 2. 2. 2 crianças. Oi? 3. 3, Pro. 3. 3. O menininho de muleta tá, um loiro e um em cima do loiro. Então olhem aqui na tela do computador, ó. Na tela do computador, olhem aqui. Tá vendo esse loirinho aqui? O de vermelho atrás dele também tá. Então aqui eu tenho, ó, 2 meninos de mochila. Esse menino aqui de muleta, pessoal, não é mochila o que ele tá? É aquele coletinho que ele usa para ele manter ereto. Por quê? Porque ele usa bengala. Você viu que ele não tem uma perninha. Então, de mochila, nós só temos esses 2 aqui, ó. O loirinho e o que tá atrás dele aqui, ó. Então, nós temos 2 sobre 20, tá? Esse menino de muleta não é mochila, tá bom? É o coletinho que ele usa para ele se manter ereto. Oi, Gi? Não, é que eu tinha feito errado. Tá. Então, vamos lá. Continuando. O número de crianças de camiseta amarela em relação ao grupo. Quem sabe me dizer? 2/20avos, ó. Tenho esse moreninho aqui no canto e essa moreninha aqui no outro canto, ó. Então, eu tenho 2 alunos de camiseta amarela. Então, 2 que representam no grupo de 20, ou seja, 2/20avos. Tá bem? Então, aí, a resposta dessa questão 2. Agora, na questão 3, pessoal, observem aí. A figura a seguir mostra o marcador de combustível, né, de um automóvel. Observe e representa com frações a quantidade de combustível apontada em cada uma delas. Quem saberia me dizer em quantas partes foi dividida esse medidor aí de combustível? 4. 4 partes, muito bem, João. 4 partes. E o tanque, ele está marcando essas 4 partes ou não? Sim. Sim, então que fração que eu posso representar aí nessa primeira? 4/4. 4 sobre 4. Muito bem, 4 quartos. Agora, na letra B, pessoal, em quantas partes foi dividido o todo aí? Na letra B. Sempre em 4 partes, né? E quantos que eu tenho de combustível aí? 1/4. 1/4, muito bem. Na letra C, quantos que eu tenho de combustível? 3/4. Isso, muito bem. 3/4. Eu tenho 3 partes de 4. E na letra D? 2/4. 2/4, que representa o quê? O 2/4 representa o quê? Metade. Isso, metade do tanque, né? Então, vamos lá. Na primeira, eu posso, ó, observe que
o marcador de combustível, ele está totalmente vermelhinho, ou seja, o tanque está cheio. Então, eu tenho 4/4, eu tenho um tanque cheio, que é um inteiro, um tanque inteiro. Na letra B, observem que eu só tenho, ó, essa partezinha aqui. Então, eu tenho uma parte de 4, ou seja, 1/4 de combustível. Na letra C, eu tenho 4 partes iguais, porém, eu só tenho 3 partes de combustível, ou seja, eu tenho 3/4. Já na letra D, eu tenho 2/4, porém, eu posso representá-lo também, que é igual a meio. Por quê? Porque eu tenho metade do tanque, tá? Pro. Oi? Esse tipo, sei lá, em vez de colocar, se o denominador for 4, não, o numerador for 4, trocar para 20. Peraí, é numerador? 4/20? Não, qual é o de baixo mesmo, que eu esqueci o nome? Em cima é numerador, embaixo denominador. Tá, se trocar o denominador para 20. Em qual você está dizendo? Não, de todos. Porque, ó, se contar, a gente vai contar tudo, assim, até, tipo... Vai contando todos, vai dar 20 ao todo. Ah, você está dizendo os espacinhos aí. Isso. Mas aqui, ó, aqui a gente vai considerar apenas, tá vendo que nós temos um marcador com tracinho maior aqui? Então, eu vou considerar esse aqui, primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte. Se você contar por partes, eu teria aqui 20 de 20, certo? Uhum. Que seria um inteiro também. Igual você está perguntando aí, seria 20 de 20. Se eu pegasse aqui, seria 15 de 20. Ó, vou até pôr aqui do ladinho, isso que você me perguntou, ó. Que seria 3/4 também, né? Isso se chama, Gabriel, fração equivalente, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Uhum. São frações de mesmo tamanho, porém com números diferentes. Mas a hora que eu reduzo ela, eu chego na minha fração inicial 3/4. Nesse caso, se eu pegasse 15 por 20, que é o total, ó, 5, 10, 15, não é isso que você está falando? Eu pegaria 15 sobre 20. Aí eu simplificaria 15 e 20 por 5. Eu chegaria em 3/4, também estaria certo. Isso se chama fração equivalente. São frações diferentes, com números diferentes, porém tem o mesmo tamanho. Tudo bem? Vamos lá, conclusão aí na questão 4 agora, não conclusão. Para que servem as frações que nós falamos? Quem sabe me dizer? Nós falamos aí agorinha. Para dividir um número Para inteiro. dividir, isso. Para representar partes de um inteiro, né? Para a gente conseguir dividir o inteiro em partes. Muito bem. Agora vamos lá, questão B. Se uma fita com 1 metro de comprimento for dividida em 2 pedaços iguais, como nós podemos representar cada parte dessa fita em relação a 1 metro? Quem sabe me dizer, como que eu posso representar aqui? Que fração que eu represento a metade dessa fita? 1/2, uma metade. Meio, muito bem. Então, aqui eu posso representar cada parte dessa fita por metade. Ou seja, 1/2 mais 1/2 vai dar 2 sobre 2, que é um inteiro, que seria a fita, tá? Então, eu ficaria metade para um, metade para outro. Então, eu representaria aqui como meio, tá? Agora, a questão 5 está falando assim, ó. Para fazer um trabalho, em uma sala de aula foi separada em 4 grupos, todos com a mesma quantidade de alunos. Determine a fração que pode representar 2 grupos em relação à classe toda. E aí? Quem sabe me dizer? Quantos grupos nós temos? 4. 4. Eu tenho que dividir em quanto aí? Quantos grupos eu tenho que fazer na sala? Como que eu vou representar? Meio. Por favor. Não, peraí.
Seria metade, sim, mas como que eu representaria a metade de 4/4? Ou seja, 4 grupos. Qual que é a metade de 4/4? 2/4. 2/4. Isso, 2/4. Então, aqui eu poderia representar 2/4 para cada grupo. O grupo 1, 2/4, o grupo 2, 2/4. Porque juntando 2/4 mais 2/4, eu teria 4/4 que seriam inteiro. Ou seja, a escola, né? É um todo dividido em grupos de 4 aí. Então, eu teria 2 grupos de 2/4 cada. Tudo bem? Aqui, ó, 2/4 mais 2/4 seria 4/4 que seriam inteiro, ok? Agora, na questão 6, tá falando assim, ó, complete as sentenças abaixo com as palavras adequadas. Na fração 2/3, o 2 ele é chamado de quê? Numerador. E o 3? Denominador, muito bem. Agora, a letra B. Se dividir uma figura em 9 partes iguais e eu pintar 2 delas, as partes pintadas correspondem a uma fração com o numerador quanto? Numerador 2. Isso, o numerador 2 e o denominador? 9. Isso, eu teria uma fração 2/9 aqui, né? 2 seria o meu numerador e 9 seria o meu denominador. Agora, como é que eu escrevo a fração com numerador 5 e denominador 13? 5 trezeavos. 5 trezeavos. Isso, muito bem, 5 trezeavos. E, pessoal, nossa aula termina por aqui. O que vai ficar para vocês fazerem é apenas a tarefa 23, tá? Não estou ouvindo, Yasmin. Fala mais próximo. Tchau. E agora, tá? Assim? Eu não entendi ainda o exercício 5. O 5? Ó, para fazer um trabalho, uma sala de aula, ela foi separada em 4 grupos. Então, eu tenho 4 grupos, que é o meu denominador, certo? Todos com a mesma quantidade de alunos. Determine a fração que pode representar 2 grupos em relação à classe toda. A classe toda foi 4, que teria que ter cada grupo, certo? Agora, aqui eu tenho 2 grupos de 4 alunos com 2 grupos de 4 alunos. Certo? Ah, entendi. Então, ó, 2 grupos de 4 e 2 grupos... Ó, 2 mais 2 dá 4. E 4/4 é um inteiro, que é a sala. Tá? Entendi. Então, aqui eu separei 2/4 para 2 grupos de 4 e 2 grupos de 4. 2 alunos aí. Entendi, obrigada. Bem? Pode sair? Bom, pessoal, ficou então a tarefa 23 para vocês fazerem aí depois, tá? Mais tarde, a hora que vocês tiverem um tempinho. Agora eu vou me despedir de você. Tchau, até a próxima aula. Não esqueça, quem não fez as tarefas, correr lá no Moodle mais tarde fazer, tá? Beijo para vocês. Tchau, tchau.